Olá pessoal, sou Alberto. Essa é a segunda aula do curso de C# avançado. Na aula passada a gente viu sobre as ferramentas que a gente usar. Vimos como baixar uma delas, que é o ILSpy, e como trabalhar com ela também. Entendemos o básico de IL que vamos usar nesse curso. E agora a gente vai para a aula 2, que é... Vamos falar sobre IEnumerable. Então vamos dissecar ele, vamos entrar por debaixo do capô e entender como funciona esse carinha. Bom, a princípio nós vamos ver a palavra reservada yield. Depois vamos ver como funciona a execução atrasada, o que é essa máquina de estado e como funciona ela. Vamos ver o ciclo de vida dos objetos lá dentro e também dicas e truques para trabalhar com IEnumerable e termos um código mais performático. Bom, vamos lá, chega de slide, vamos show me the code. Bom, eu vou começar logo criando um projeto aqui. Vou criar um projeto desktop, console application, C# avançado aula 2 e vou botar aqui IEnumerable dissecado. Ok. Eu vou estar usando o Git aqui, galera, para poder fazer passo a passo do meu projetozinho aqui. E vou disponibilizar esse repositório no GitHub para vocês poderem ter acesso a esse código fonte. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar esse cara no source control, vou colocar como git, ok. Vou fazer o commit inicial, projeto. Início do projeto, comitar aqui, ok. Bom, a interface IEnumerable e a IEnumerator, elas foram inseridas desde o C# 2.0. Então já faz bastante tempo que a gente tem esse carinha para trabalhar com ele. E a palavra reservada yield, ela só pode ser usada dentro de métodos que no caso retornem um IEnumerable ou um IEnumerator. Eu vou começar aqui criando um IEnumerable e a gente vai dar uma olhadazinha como é que funciona. Então, como todos vocês sabem, o IEnumerable ele representa uma lista, né? Então eu vou criar aqui uma lista de números. Aqui, public static, IEnumerable de string, de int e números de 1 a 10. E aqui, ó, agora eu tenho essas duas palavrinhas reservadas, ó. Aliás, essas duas combinações, o yield com return e o yield com break. Então vou fazer o yield return 1 e fazer até 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, temos aqui nosso método que retorna uma lista com números de 1 a 10. Você viu que eu posso encadear vários yields. Ou seja, aqui no caso eu tenho 10 yields, aliás, exatamente tenho 10 yields, cada um retornando um determinado valor. Eu posso também chegar aqui e fazer um for each nesse cara. Então, o próprio RSharp aqui já me sugere. Então se eu dar um console write line aqui no cara, vou dar um Ctrl F5 e aí a gente vai ter a impressão dos números aqui de 1 a 10. Ok, então vou fazer nosso segundo commit aqui. Números de 1 a 10. Ok. Bom, diferente do IEnumerable, se eu usar o IEnumerator, eu já não vou poder mais usar
esse cara aqui dentro de um for each, mas eu posso usar esse cara dentro de um loop while. Então como é que eu faria isso aqui? Eu tenho aqui números de 1 a 10, vou atribuir esse carinho aqui a uma variável. Aí aqui vou fazer o seguinte, ponto move next se e aí uso o current aqui, ó. Vou apagar aqui o carinha e eu vou executar e a gente tem o mesmo resultado. Então, aí enumerator. Bom, a gente tem uma coisa muito interessante aqui no uso desse yield em si do enumerator, no caso do enumerable. É que esses caras, eles são resolvidos em tempo de... Esses caras, eles são resolvidos em tempo de... Quer dizer, esses caras, eles são resolvidos de forma atrasada. Ou seja, eu vou botar um breakpoint aqui dentro dessa linha e vou botar um breakpoint aqui no while. Então a gente vai, eu também vou botar um breakpoint aqui nessa primeira linha dos números de 1 a 10. Eu vou dar um start aqui. Ele chegou nessa linha. Agora vamos passar para a próxima. E tá aqui, a gente chegou no while. Houve a chamada do método números de 1 a 10, porém o breakpoint ele não parou aqui. Vou colocar um breakpoint em cada linha aqui só para a gente ver o que vai acontecer. Então na hora que eu dou um move next, ele vai entrar aqui pela primeira vez nos meus números de 1 a 10, faz o retorno de 1 e volta para o while. Agora eu vou exibir o current é 1. Depois que eu chamo o move next, aí eu chamo 2 e assim por diante, ó. 3, 4, 5 e etc. Isso também acontece da mesma forma com se eu usasse o for each aqui nesse caso. For each var e in esse carinha aqui, tirar o get numerator e vamos dizer que é o i aqui, ok. Da mesma forma, vou dar um start, vou só passar pelas linhas, ou seja, ele não executou aqui o número de 1 a 10. E na hora que ele vai realmente pegar o primeiro valor é que ele entra aqui na execução. E aí a gente tem o mesmo comportamento do enumerator. Vale lembrar que quando eu estou executando o for each aqui, por debaixo dos panos ele está fazendo a chamada aqui do move next, ó. O próprio IntelliTrace aqui, você pode ver, ó, que ele está parando aqui, ó, no move next, ó. Vamos carregar aqui de novo, ó. De novo, main, e agora, ó, move next, ó. Eu parei diversas vezes no main e teve hora que eu cheguei no move next. Se eu dar uma olhada aqui na call stack, ele está bem amigável aqui, porém o IntelliTrace ele denuncia pra gente esse carinha aqui. Bom, então a gente tem um comportamento que o enumerable ele não executa logo de cara. Se eu quisesse ter alguma execução de cara, eu precisaria mudar essa minha implementação. Deixa eu tirar aqui esses breakpoints, ok. Se eu quisesse que tivesse alguma, que esses caras fossem retornados direto aqui, eu no caso teria que fazer o retorno aqui de um iList, algumas coisas assim, iList, vou chamar aqui de list, var lista é igual a new desse carinha. Agora eu vou substituir esse cara aqui, ponto add. E agora retorne lista.
Se eu mandar executar agora, a gente vai ver que ele vai passar logo de cara aqui, ó. E aí ele entrou e vai executar todas as linhas. E aí por final já tem o cara aqui preenchido. Então se a gente der uma olhada aqui também, existe uma diferença aqui da lista. A lista ela já tem a propriedade count já de computado, ou seja, se a gente dá uma olhada aqui, ó, ponto .count, ele é uma propriedade. Se eu voltar aqui meu código para retornar um enumerable, eu não tenho mais esse count. Count agora vira um método. E se eu tentar chamar o count aqui, ele vai executar a chamada aqui de cada carinha. Então vou botar aqui no o return no yield 10, a gente vai executar. Passou, quando chamou o count, ó, ele entrou, já chamou todo mundo de cara, retornou, tá aqui count. E aí mais uma vez, passando, dá um F5 aqui, chegou no 10, termina a execução. Ok. Bom, então o que a gente pode ver é que essa execução atrasada, o consumo do enumerable, que é a gente pode dizer que é um recurso, ele é lançado por interação. Ou seja, no for each, cada interação ele é consumido. O count ele já quer consumir tudo. Outro cara que também faria o consumo completo seria se eu chamasse o toList. O toList também já faz o consumo completo. Então vou colocar aqui o breakpoint no começo e no final. Aí a gente vai passar aqui a execução, ó, e ele já chamou o cara. O toList já pede a execução do cara todinho. E aqui eu já tenho novamente ele totalmente preenchido. Ok. É bacana, nós temos aqui nosso códigozinho rodando. Vou tirar o toList daqui. Vale lembrar que toda a implementação do link, ou seja, desse carinha aqui, ela é baseada em enumerable. Então, por exemplo, tem um método que a gente conhece bastante, que é o método where. A gente vai ver como é que faria um método idêntico a ele. Então, vou criar aqui uma classe. Como esses caras são métodos de extensão, a gente vai ter que criar uma classe estática. Criar uma classe estática aqui, public static class, meu link, vou chamar de meu link. E aqui, fazer o public, também static, o método tem que ser. Vou retornar o enumerable de t também. E vou estar aqui onde. O meu nome do método vai ser onde. This enumerable, enumerable de t, chamar de lista. E aqui eu vou pedir uma função onde ele recebe um t e retorna um booleano. Aqui vai ser minha condição. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer um for each na minha lista. E aqui eu vou fazer o seguinte, if condição item return, yield return item. Posso tirar os parênteses aqui. E agora eu posso chegar aqui e executar o meu onde. Ponto onde. Vamos dizer aqui que x é menor que 3. 5. Então eu vou botar aqui o breakpoint no 6. Vou botar o breakpoint no 6 e a gente vai executar esse cara. Ele para aqui no 6. Porém, não entra mais nenhuma vez aqui na nossa condição. E aqui o último item que foi exibido, ó, foi de 1 a 4. Ou seja, o que é que também poderia ser feito aqui? Se a condição foi satisfeita,
retorne um item. Do contrário, else yield break. E agora a gente deve ter o comportamento que o cara não vai passar mais pelo 6. Então vou colocar aqui um breakpoint aqui, vamos lá, start, navegando aqui, começou o in, deixa eu botar aqui o i para a gente ficar dando uma olhada nele, ok, 2, 3, 4, e aí ó, ele não passou pelo 6, justamente porque a gente fez o break aqui. Então, a partir do momento que aquele código já não atende mais a nossa condição, já posso dar um break aqui e eu evito de passar por esses outros caras, ou seja, eu evito a execução desnecessária. Porque se eu tivesse um toList aqui, apesar de eu ter o mesmo resultado, vou tirar esse breakpoint daqui, eu vou ter o mesmo resultado de impressão de 1 a 4. Porém, ele trafegou por todos os itens. Então, vou botar aqui o breakpoint no 6 e no 10. E a gente vai rodar. Ó. Parou no 6, parou no 10 e agora de 1 a 4. Ou seja, o IEnumerable ele fornece, e o IEnumerator fornece esse recurso de execução atrasada que ajuda muito na performance da nossa aplicação. Então aqui eu vou comentar esse cara que é exemplo de link. Replicando o método array. Commit. Salva aí. Então a gente pode utilizar desse recurso para facilitar bastante a nossa programação. Olha que ponto interessante. Ó. Eu vou tirar esse onde aqui. Aliás, eu vou deixar o onde e vou deixar aqui 10. Menor que 10. Porém, aqui eu vou fazer uma codificação de loop infinito. Ó. Eu vou começar um int i igual a 0. E aqui eu vou fazer um while true. Opa, já estava. Returne i mais mais. Opa, qual o problema aqui? Yield return. Isso. Pronto, ok. Esse cara é um loop finito. Porém, como nós usamos o IEnumerable, esse loop infinito só é executado até quando a gente quiser. Não obrigatoriamente ele vai travar a nossa aplicação. Então, mesmo a gente tendo um código aqui que representa um loop infinito, esse recurso do IEnumerable, ele permite com que a gente que seja bem flexível. Então vamos dar uma olhada aqui na execução desse cara. Vou botar aqui o breakpoint no início e no yield. Mais uma vez start. Vamos entrando. Entrou, puxou i. Agora vai ser 0. Aí ele vai entrar no onde e assim por diante. Vamos lá. Quem é o cara da vez agora? 3, a gente foi até 10, né? Vamos colocar o breakpoint aqui. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Vamos lá. Fez o break, ó, parou. E aí, simplesmente, nosso código terminou a execução. Eu vou dar um Ctrl F5 aqui, ó, de 0 a 9 e o código tá rodando belezinha. Porém, se eu desse um toList aqui, agora meu código iria ficar rodando para sempre, ó. Tá aqui, ó. O código vai ficar rodando aí, inclusive deu out of memory. Bom, então vou fazer aqui exemplo do loop infinito. Exemplo loop infinito.
Então a gente viu aqui que o consumo dele é feito de forma que quem pede, ele pede só o que é estritamente necessário. Você deve ter que tomar cuidado com os toolists, essas coisas assim. Mas beleza, Alberto, como é que funciona esse cara por debaixo dos panos? Como é que ele consegue entender essas coisas e ser tão flexível e tão poderoso com a questão de eu ter um loop infinito no meu programa, mas mesmo assim esse loop infinito não é executado dependendo da minha condição? Ele implementa uma máquina de estado, ou seja, eu vou fazer a compilação vou compilar aqui novamente esse carinha e vou pegar esse exe. A gente vai aqui abrir o nosso programinha, o ILSpy. O ILSpy está aqui. Ok, minimizar aqui. Ok, o ILSpy aqui abriu. Eu vou abrir aqui. E aqui, ó, a gente já vê de cara nossa classe aqui, meu link. Opa, não, essa classe aqui não, classe program. Porém, tem uma função bacana aqui no ILSpy, que é esse decompile enumerators, ou seja, ela por padrão vem marcada. Se você reparar aqui, ó, dentro do program eu só tenho esse base type, derived type, construtor, main e números. Se, inclusive a gente vê aqui, ó, ele é bem fiel ao que a gente faz, ó. Só uma diferençazinha aqui, né, na forma com que ele faz, mas beleza, ele é o mesmo resultado. Porém, se a gente desmarcar a opção aqui de decompilação dos enumerators, a gente vai ver, ó, que ele introduziu uma inner class, ou seja, dentro da classe programa ele criou outra classe. Que classe é essa? Essa classe aqui D2_2, que implementa várias interfaces, ou seja, ele implementa a interface enumerable genérica, a não genérica, a enumerator e até a disposable. Porém, a gente vai ver a execução desse carinha aqui na mão. A gente vai criar uma máquinazinha de estado, ou seja, eu vou criar aqui nossa máquina de estado, máquina estado. Pronto. Eu vou fazer a primeira implementação usando a enumerator. Então, a enumerator de int e também a enumerator. Peço para implementar esses carinhas e aí vamos ter que implementar cada um desses caras. O meu dispose eu não vou implementar, por quê? Porque se o cara quiser aliás, eu não tenho nenhum recurso aqui para liberar. O move next a gente vai ter que implementar nossa codificação. O reset é que eu não vou implementar, inclusive eu vou botar aqui not supported exception, ou seja, crie uma nova instância. Se o cara quiser resetar, é só ele criar uma nova instância de máquina de estado e ele vai ter o carinha resetado. Ou seja, desde do primeiro elemento. Agora que vem um bacana, a gente vai fazer a implementação desse move next. Então, a gente tem aqui o loop finito, né? Eu vou fazer no caso aqui a implementação no número de 1 a 10 que a gente tinha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é fazer um switch e vou armazenar um cara aqui chamado estado. Esse estado vai ser preenchido pelo meu construtor, estado é igual a 0. Criar um field aqui. Esse cara aqui é read only. Opa, não pode ser read only. E aqui eu vou ter vários cases. Então, case 0, que é o estado inicial. O que eu vou fazer? Eu vou fazer current é igual a 1, ponto e vírgula. Vou fazer
estado é igual a 1, próximo estado. E vou fazer também o return true. Ou seja, pode seguir adiante. Vou fazer os deletes aqui, só para facilitar. O default, ele returne false. E agora eu vou duplicar esses carinhas. Ok, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto. De 1 a 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente vai copiar esse carinha aqui. Vai colar aqui. E aqui também. Pronto. Beleza. Eu vou comentar esses carinhas aqui. E agora a gente vai usar a nossa instância lá. Então var máquina de estado. Máquina estado é igual a new máquina estado. Agora eu vou fazer o seguinte. Máquina de estado while máquina de estado ponto move next cw máquina de estado ponto current. E aqui a gente deve ter a nossa exibição de 1 a 9. Ou seja, cada vez que eu faço o move next, eu passo para o próximo estado. Ou também poderia fazer essa implementação aqui. Faço um return true para dizer que, opa, beleza, eu posso mover para o próximo, porque eu tenho esse valor. E seto o valor propriamente dito. Beleza. Essa classe que a gente implementou aqui, ela é a classe, é o template de classe que o próprio compilador do C# implementa para você. Ou seja, eu vou... a gente agora vai dar uma olhada no cara, né? Na verdade, eu vou só voltar aqui. Copiar esses carinhas aqui. Vou comentar esse carinha aqui rapidinho. E vou dar colar esses caras. Yield. Return. Tá. Pronto, eu vou compilar esse cara aqui e vou pedir pro LSpy atualizar. Vou apertar F5 aqui. Ok, vou abrir aqui, não precisa desse cara, posso deletar. Opa. Não quer sair, então deixei ele aí. Tenho aqui meu programa e está aqui minha máquina de estado. Ó. Então, como a gente pode ver, ó, tá aqui, eu tenho o move next, tenho o get numerator, reset, ó. Reset lança o not supported exception, dispose não tem nada. O current é o próprio elemento. Get numerator. Aliás, opa, eu estou usando enumerable aqui. Deixa eu tá enumerator, que é o que a gente está fazendo. Compilar de novo, vou fazer uma atualização, F5. Pronto, voltamos aqui. Pronto, agora sim. Ó, e vocês podem ver ó, que ele tem aqui a variávelzinha de estado e a variável current. No meu caso, eu não achei necessário ter essa variável current. Mas, se a gente dá uma olhada aqui no reset, ó, dispose é a mesma coisa do outro que a gente tinha visto. E aqui o move next, ó, então ele fez o case dele, fez o switch, case 0, case 1, tal. A única diferença aqui é que ele tem esse desState -1. Qual a diferença, cara, desse desState aqui -1? É basicamente o seguinte. Eu vou executar isso aqui 2 vezes. Então eu vou pedir para executar aqui. Ou seja, a gente viu que só executou uma vez. Por quê? Porque eu já atingi o último item da jogada. Aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer o meu reset aqui. Então, dando Ctrl F5, ele carrega os carinhas aqui. Mas digamos que por algum probleminha houve lançar exceção aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte,
Eu vou receber aqui um int x. E aqui eu vou fazer a divisão desse cara por x. Pronto. Nesse cara aqui... Opa, aqui é números de 0, de 1 a 10. Vou fazer aqui. 0 aqui. E 1 aqui. Não, 0 aqui e 0 ali. Beleza. Vou colocar esse cara aqui como parâmetro. Introduz field. E aí, quando eu chegar aqui no case 2, que é a divisão, eu vou fazer dividir por i. Que é a mesma coisinha que eu estou fazendo aqui, ó. Quando chegar no 3, ele divide por i. Então, a gente vai executar aqui e vai ver o que acontece. Lançou a exceção, belezinha, tudo bem. Porém, agora eu vou fazer um tratamento de exceção. Try catch. Catch não faz nada, simplesmente vai-se embora, um catch mudo. Porém, ainda continua lançando a exceção. Por quê? Porque o meu carinha, aliás, que eu queria mostrar é assim, esse cara aqui, pronto, isso. Ou seja, mesmo eu tendo feito try catch no primeiro, o segundo ficou preso no estado em que ele faz a divisão, ou seja, cada vez que eu for tentar executar move next, ele vai lançar essa exceção e assim por diante. Porém, se eu fizer isso aqui com números de 1 a 10, ou seja, eu vou trocar aqui para números de 1 a 10 e vai continuar sendo 0 aqui, ó. Eu vou lançar aqui e a gente viu, ó, que não teve o comportamento da exceção, ou seja, lançou a exceção aqui, passou no catch, porém, a próxima vez que eu dei move next, ele não lançou a exceção. Então, vamos novamente aqui só new máquina de estado, passando 0, vou comentar, Ctrl F5, tá aí a exceção, vou comentar o outro, sem exceção, a única exceção que teve foi tratada aqui. Exatamente isso que o -1, ou seja, esse estado -1 tenta prevenir, ou seja, se acontecer alguma coisa aqui estranha, ele vai para o estado -1 e eu não fico preso nesse estado. Se a gente dá uma olhada aqui no código, ó, ele vai aqui no -1, no 1, 2, 3 seria a divisão. Porém, ele botou o estado -1. No meu código, o estado ainda está 2. Tá? O estado está 2. E aí, na hora que eu for tentar executar o case estado 2, preencher aqui, fazer divisão por 0 e lançar a exceção de novo. Como eu tenho -1, eu tenho o case de 0 a 9 e o meu default aqui, que no caso é fora do switch, eu dou um return false. Ou seja, então eu paro de executar a interação aqui por cada carinha. Então essa máquina de estado ela tem essa inteligência de fazer com que você não fique preso dentro de uma exceção. Se a gente dá uma olhada também no código que ele gerou aqui, do mesmo jeito que eu fiz aqui na minha máquina de estado, eu trouxe esse field aqui para a minha classe, ele também trouxe esse field, porém ele deixou o cara público e vai setar por fora. Então vamos dar um F5 aqui, ó. F5, vamos aqui, programa, tal. Então tá aqui, ó, public int x, e lá ele seta o cara, ó, tá aqui, ó. Então o número de 1 a 10 simplesmente retorna o new do programinha dele. Que a gente poderia fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu posso comentar aqui. E aqui vou dar um new máquina de estado passando x como argumento e dar um return nesse cara. E aí, ó, a gente tem o mesmo comportamento. Então vou desfazer aqui. Ok. Pronto, vou comentar aqui sobre estado -1. Estado -1. Tratando a exceção.
Comitar, ok. Beleza. Então, basicamente é isso que a gente viu. Vamos dar uma olhada aqui, se eu trocar para enumerable, o que, que ele vai fazer? Enumerable, vou compilar aqui de novo. Opa, ele está reclamando de alguma coisa aqui. É a questão do move next. E vou fazer o uso do for each aqui, for each. Pronto. E aqui vou passar 1. Compilar. Ok, sucesso. Vamos atualizar, F5. Isso, abre aqui. Programinha, program. A diferença é que ele implementa mais interfaces. E também ele tem esse atributo aqui, ó, Initial Thread ID. O que esse carinha faz de diferente? Ó, o dispose é a mesma coisa, o reset é a mesma coisa, get enumerator. Porém, o get enumerator aqui ele é diferente. Ele faz o tratamento de thread, ou seja, se eu tivesse várias threads acessando esse cara, ele vai ver, cara, essa thread que eu estou foi a thread que eu iniciei. Se foi, ele retorna ele mesmo. Do contrário, ele retorna uma nova instância. Então, dessa maneira, eu não vou ter concorrência da mesma classe. Então, a implementação do enumerable ela é mais inteligente para fazer esse tratamento de thread. Por isso que ele tem esse estado, ó, o estado dele aqui, ele começa com -2. Ele recebe aqui o estado, ó, e também a thread que ele estava em execução. Se a gente for ver aqui os números de 1 a 10, ele começa com o estado, ó, -2. Lá no enumerator ele começa com o estado -1. Então, voltando aqui, move next. Move next é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. O único carinha que mudou aqui foi o get enumerator e o construtor. Bacana. Eu vou mostrar outra coisa aqui. Ó, eu via ReSharp dupliquei o código aqui. Porém, o ReSharp aqui já está reclamando, ó, que ele está falando aqui, ó, possible multiple enumeration of enumerable. O que ele está dizendo com isso aqui? Ele está querendo te alertar que, devido a esse comportamento de execução tardia, dependendo de algumas condições, esse cara aqui pode ter um resultado diferente desse cara aqui. Quer ver? A gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma variável aqui, booleana, estática, deve parar. Ok, vou começar com false. Vou fazer o seguinte, if deve parar, yield break. Vou executar esses dois carinhas aqui. Opa, deve parar. Deve parar. Vamos lá, eu vou executar esses carinhas aqui. E aí, beleza. De 1 a 9, de 1 a 9. Agora, digamos que se eu chegasse aqui e fizesse isso, deve parar igual a true. O primeiro foi de 1 a 9, mas o segundo foi de 1, 2, 3. Ou seja, foi de 1 a 3. Ou seja, eu tenho o mesmo código aqui, mesmo for each, porém o resultado foi diferente. Justamente porque, como esse código é executado posteriormente, em inglês é chamado lazy evaluation, esse cara ele pode sofrer interferências de terceiros. Então, nesse caso aqui ficou bem visível para a gente porque a gente está usando o mesmo arquivo. Aliás, tá dentro do mesmo arquivo, mesmo código, mesmo método. Porém, pode ser que isso não esteja dessa maneira. Então, a gente deve tomar muito cuidado. Então, beleza, Alberto, como é que eu faria para poder resolver isso aí? Agora, eu usaria o toList.
fazendo to list, ó, você já vê que imediatamente o ReSharper deixou de reclamar. E se eu der um Ctrl F5, eu tenho de 1 a 9 nas duas vezes. Por quê? Porque eu já peguei toda a lista aqui. Aqui eu já tenho ela pronta. Não preciso refazer ela cada vez que eu for chamar. Então, se eu chamar esse carinha aqui em cima, é claro que as duas vão ter de 1 a 3. As duas vão ter de 1 a 3 e vai alterar o comportamento, né? Então, tirar o toList aqui. Aliás, vou tirar o toList e vou comitar esse carinha. Então, possível múltipla enumeração. Então a gente viu aqui como isso acontece. Possível múltipla enumeração. E agora a gente vai dar uma olhada também como funciona a questão do ciclo de vida desses carinhas. Eu vou tirar aqui o deve parar, não me interessa mais. Também vou remover esses uses daqui. Ok. Não me interessa mais a classe meu link. Se vocês quiserem acessar esses caras aí, vocês vão ter acesso nos commits passados. Também sai daqui. Beleza, vamos só fazer matar uma curiosidade aqui. Vamos ver como é que ficaria esse código aqui do loop infinito na implementação da classe dele. Vamos chegar aqui, F5, já foi compilado, programa, tá aqui ele, move next. Então tá aqui, ó, ele tem esse código aqui, bastante inteligente, ou seja, ele consegue fazer o mais aqui, ó, e sempre é o estado 1. Então, estado 1, menos 1. Então, uma implementação bem simples aqui do loop infinito em uma máquina de estado. Sim, ó. Então ele entra aqui, digamos que ele começa com... como é que ele começa? Começa com menos 2, porque é um enumerable, né? Então ele começa com menos 2. Ele chega aqui, ei, menos 2 está aqui? Tá não. Então faz a somatória aqui, incrementa o cara e passa para o estado 1. Aí da próxima vez, ele chega aqui no estado 1, seta o estado para menos 1 e para. Aí ele chama um break de novo, como o estado é menos 1 agora e não está no case, então ele vem para cá, faz a incrementação, passa para o estado 1 e fica repetindo, ou seja, para aqui e para aqui, para aqui e para aqui. Então a gente vai agora ver a questão do ciclo de vida dele. Então vou descomentar esses carinhas aqui e vou chamar o garbage collector gc.getTotalMemory. Aqui eu vou pedir para ele force true. Aqui eu tenho a minha memória total, cw memória total. Eu vou executar aqui, ele vai dizer que minha aplicação está consumindo isso aqui de memória. Vou também fazer isso aqui a cada interação. E a gente vê aqui que basicamente aumenta muito pouco a memória do programa. Porém, digamos que eu faça isso aqui, ó. Eu vou ter uma rede bytes aqui, por algum motivo eu vou ter uma rede bytes. Meus bytes aqui, bytes. Depois do 3 dividido por x, eu vou iniciar esse cara. Bytes é igual a new byte. E esse cara aqui vai ter 10 mega, 1024. Depois do 4, eu faço aqui, ó, length. Opa.
E agora a gente vai dar uma olhada caso a caso. Vou pedir um breakpoint aqui. E aí a gente começou. Vou botar o Visual Studio aqui de lado e vou colocar o carinha aqui de outro. E a gente vai vendo a execução desse carinha. Então vamos lá. Então vamos navegando. Aliás, vamos botando aqui. Ou seja, imprimiu 3. Belezinha. Vou imprimir o 4. Mas não é o 4. Aliás, eu vou imprimir o 4 exatamente. Mas antes de imprimir o 4, eu aloquei a variável bytes. E agora, o meu programa passou a ter mais de 10 MB de memória. Ou seja, eu tinha 97 mil agora. E agora eu tenho 1 milhão. Aliás, 10 milhões. Então, houve um aumento drástico de memória aqui. E se eu continuar seguindo, eu vou continuar com essa memória. Ou seja, esses carinhas aqui, eles são alocados na heap, na parte mais cara da memória do C#. Ou seja, a gente tem dois locais do .NET. A gente tem dois locais, né? O stack e o heap. E esses caras, eles são armazenados no heap. Então a gente tem que tomar cuidado também com esse tipo de construção aqui. Porque a gente deve evitar esses space leaks aqui. A gente teve 10 MB de espaço aqui inutilizado por bastante tempo aqui. Ou seja, eu não estou mais usando aqui no 5, no 6, no 7, no 8, nem no 9. Porém, a minha aplicação continuava consumindo essa quantidade absurda de memória. Então está aqui ciclo de vida. Ciclo de vida. Ciclo de vida. Ok. Bom, então a gente viu como é que funciona o ciclo de vida. Agora a gente vai passar para as dicas e truques desse carinha. Eu vou criar aqui rapidamente um arquivo. Aliás, eu acho que eu já tenho criado um arquivo aqui na minha temp. Pronto, eu tenho esse arquivo aqui, ó, de várias linhas, que ele tem um tamanho ínfimo aqui. Eu vou até fazer o seguinte. Não, deixa assim. Pronto, eu vou remover esses caras aqui, não me importa mais. E a gente tem dois carinhas aqui para consumo de linhas de arquivo. Dentro do file, system.io, eu tenho um método read all lines, que retorna uma read string, e eu vou passar aqui o path dele, c:/temp/ várias linhas.txt. Deixa eu ver se é isso mesmo. Várias linhas. Então, tá aqui várias linhas, copia. Ok. Porém, como esse cara aqui ele é um array, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um union e vou repetir ele. Vou duplicar várias vezes essa linha aqui. Ok. Eu vou usar o stopwatch para a gente medir o tempo que é gasto aqui nessa execução. Então, tem o stopwatch, ele já vai iniciar aqui. Temos count aqui, quero saber quantas linhas. Introduzo variable, count, cw, count. E aqui eu vou parar, stopwatch, stop. Aí eu tá aqui, executado em stopwatch ellipsed. Eu vou dar um Ctrl F5 e beleza, a gente teve essa execução aqui. Não chegou a ser um segundo não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses carinhas aqui e vou colar aqui, só para a gente simular como se tivesse um arquivo muito grande. Então agora, ó, já aumentou um pouquinho mais, mas eu quero aumentar mais ainda.
Vamos lá, copia aqui, cola aqui. Ó, agora a gente teve a execução de 1 segundo. Demorou 1 segundo aqui para ele executar esse carinha aqui. Porém, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada nesse arquivo aqui, editar. Pronto, eu tenho um cara aqui, linha 10, ó. Vamos dizer que eu quero os caras, where aí x, que é uma string, né? x.ends with 10. Ou seja, os caras que terminam com 10, eu vou imprimir eles. Aliás, linhas. Ok, linhas. Aqui eu vou fazer um for each. Vou passar esse carinha aqui para dentro. Linha. Copiar esse cara aqui. Beleza. Então vou executar aqui de novo. Ctrl F5. E aí novamente foi até a linha 10 aqui. Então eu só quero os caras que terminam com a linha 10. Ok. Porém eu tenho outro método no file que ele retorna um enumerable de string. Diferente do readLines que retorna um array, eu vou usar o readLines. Então vou fazer um replace aqui e agora a gente vai executar esse carinha. Olha a diferença de velocidade de um para o outro. O outro eu executava em 1 segundo. Esse aqui foi muito mais rápido. Por quê? Por que, Alberto, que esse cara aqui ele foi muito mais rápido? Porque esse cara ele é resolvido em tempo tardio. E eu só executo o que eu preciso, como a gente viu. Naquele loop infinito, eu só executava o que eu precisava. Eu não precisava executar todo o loop infinito, ou seja, que o programa nunca ia parar para poder ter o meu processo, né? Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Na hora que ele chegou na linha 10 ali, cara, ele parou ali e foi-se embora. Isso é muito bacana, porque permite com que a gente tenha um código muito mais rápido. Então eu poderia também fazer aqui, ó. Eu posso usar vários outros recursos do link para poder trabalhar com esse cara. Então, se eu quisesse aloprar mais ainda, beleza, eu vou aqui dar um Ctrl D nesses carinhas, ou seja, eu dupliquei aqui 2 vezes, dei um Ctrl F5 e a gente tem novamente uma velocidade incrível de execução. Eu vou trocar esse cara para o readLines. Deixa eu pegar aqui readLines. Ok. Troca aqui. Troca tudo. Foram 170 ocorrências. A gente vou dar um Ctrl F5. Olha a diferença. Ou seja, demorou 3 segundos e o outro demorou nem cheira perto de 1 segundo. Então, galera, o enumerable traz muitas vantagens, porém a gente precisa tomar cuidado com essas peculiaridades dele, que a gente viu lá, múltiplas enumerações. Então, eu vou duplicar esse código aqui só para a gente ter a diferençazinha dele aqui. Aliás, eu vou comentar aqui, usando eager load. Eager é antecedente, logo, vou carregar logo. Então, readLines carregando logo, usando eager load, e vou dar um Ctrl Z aqui e usando lazy load. Salva, beleza, comita. Bom, esse foi uma das dicas e truques que a gente fez aqui. A gente também pode criar uma espécie de debugador para expressões para link. Olha só, eu vou criar aqui um var inteiros igual a enumerable, não, new
Ok, apaga aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai, de 1 a 9. Aqui eu vou fazer o seguinte. From inteiros. Where inteiro. Mod 2 é igual a 0, ou seja, que seja par. Order by inteiro descending, ou seja, eu quero de forma decrescente. Select inteiro. Introduzo variable ints cw string.join vírgula ints. Vamos executar aqui, beleza. 8, 6, 4, 2, todos os números pares dessa minha listagem. Beleza, e se eu quisesse debugar esse cara aqui? Eu posso fazer um método de extensão para a gente trabalhar com isso. Então, eu vou criar aqui uma class, my class mesmo, public static. Vou fazer aqui public static. No caso aqui eu vou retornar uma string. Aliás, string, não, enumerable de t, where t, e aqui eu vou receber a listagem, lista, vírgula func. Pronto, esse aqui vai ser meu predicado, onde eu recebo um t, e em vez de retornar um booleano, eu vou retornar um string. Olha só que diferente. Eu não sou obrigado que esse parâmetro seja um booleano, não. Então vou aqui fazer predicado. Para não alterar minha lista, eu vou simplesmente fazer o seguinte, vou fazer for each lista item yield item, mas antes de executar esse cara aqui, eu vou chamar aqui, ó, predicado executa meu carinha. Pronto, beleza. Dessa forma aqui, olha o que eu posso fazer, ó. Where antes do where mais x. Opa, inteiro. Opa, o que ele está reclamando aqui? Enumerable. Ele não está conseguindo encontrar esse carinha, não. O RT peraí. Expression, deixa eu ver se é esse aqui. Expression. Não, é func mesmo. Func de string que retornou o próprio enumerable. Estranho. Ah, descobri. Era só falta do deles aqui. Método de extensão, né? Tem que ter. Beleza, em vez de usar esse cara aqui, vamos fazer um for each cwi. E aqui eu vou fazer o seguinte, dar um Ctrl+C, Ctrl+V antes do order by. Vou botar um breakpoint nesse cara. Opa, dar um breakpoint. Breakpoint, insert breakpoint. E agora eu vou botar um breakpoint aqui no final também. Aqui. Começar aqui no for each. Então vamos dar start aqui. Começar, vamos fazer a mesma coisinha, colocar um do lado do outro aqui. Então vamos lá, pá. Chega aqui, ó, antes do cara,
deixa eu botar o mouse aqui em cima do inteiro, ó, a gente vai ver o valor 1, roda o predicado e lanço 2. Faz a condição, retorna, predicado, 2. E agora ele começou a fazer o area ali antes do order by. Então 4, ó. Seis. E por final a gente vai ter o 8. Deixar seguir. 9. E aí pronto. Eu vou colocar um console write line aqui. Aqui, ó. Assim. Para ficar mais visível. Dá um Ctrl F5. E ó, a gente tem aqui, ó. Antes do area 1. Aliás, deixa eu dar um espaço aqui. Espaço aqui. Ctrl F5. Aí, antes do area 1, antes do area 2, order by 2, ou seja, porque o 2 já entra no cara, então antes do area 3, area 4, order by 5, 6, 7, e aí sucessivamente. Depois ele faz a ordenação e funciona. Poderia fazer antes do select? Poderia aqui, ó, antes do select. Select, passo inteiro, vamos lá novamente, Ctrl F5, e aí, ó. Antes do select 8, antes do select 6, antes do select 4, 2. Ou seja, a gente consegue ter uma forma de debugar aqui, a gente parar aqui e ver o que está acontecendo. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula 2. Espero que vocês também tenham aprendido bastante sobre Enumerable e possam utilizar ele da melhor forma nos seus projetos. Eu vou ficando por aqui e aguardo vocês na aula 3. Um abraço!